Olá! Como o primeiro vídeo deste canal, na verdade não é o primeiro vídeo. Eu já andei botando outros vídeos, mas eu botei aleatoriamente. Agora sim, eu vou investir em fazer um conteúdo e manter um conteúdo e divulgar. Então agora vamos para um canal aqui no YouTube de verdade. E como um dos primeiros então, eu quero falar quem eu sou, o que eu faço. Se você gostaria de saber o que eu faço, qual é que é a minha formação, onde é que foi, como é que foi, especialização. Então hoje agora, nesse vídeo, eu vou estar falando um pouco detalhadamente até como que foi a minha trajetória profissional para estar trazendo aqui conteúdos e eu espero que vocês gostem. Se gostar, se inscrevam no canal. Se gostar dos vídeos, curtam, compartilhem, vou agradecer bastante. E se eu tiver movimento, isso me anima e me dá ibope e condições também para eu estar fazendo cada vez mais. Se não funcionar, então eu vou largar a mão disso aqui e vou continuar só no consultório, que é o que eu já faço já há quase 10 anos. Mas hoje o digital está aí já há um bom tempo, então por que não alcançar mais pessoas com a informação de valor, né? Uma informação onde eu tenho 3 especializações, quase 10 anos de experiência, são 9 anos de atendimento em consultório, trabalhei já pela prefeitura, enfim. Então, o cenário aqui não está dos mais bonitos, né? Esse meu quadro velho aqui, que eu já tenho ele há alguns anos, por volta dos 9 anos também. Mas eu vou seguir um roteiro aqui para explicar o meu passo a passo na carreira e até para eu também não me perder, né? Então, vamos começar do começo. Eu sou fisioterapeuta, só que lá atrás, quando eu fui para a fisioterapia, eu digo que a fisioterapia que me escolheu, não fui eu que escolhi a fisioterapia. Por quê? Porque eu, como muitos fisioterapeutas, busquei fazer medicina. E eu não alcancei a medicina, porque tinha que ser medicina federal. Não tinha condições de fazer medicina na particular. Então eu fui para a medicina na federal, tentar. Não conquistei a vaga. E em segundo plano, eu ia fazer na UDESC, aqui, eu sou daqui de Santa Catarina, então aqui nós temos várias universidades, mas dentre elas a federal e a estadual, que é a UDESC. A UDESC não tinha medicina, não tem ainda até hoje. Eu falei, eu quero na área da saúde então. E aí eu fui procurar lá, né, na UDESC, aí na área da saúde, falei, enfermagem. Será enfermagem? Fui olhar a enfermagem. A UDESC, aqui em Santa Catarina, ela é campus. Então, existem alguns cursos em Florianópolis, no campus de Florianópolis, existem alguns cursos no interior, depende do polo da cidade. Joinville, por exemplo, que é um polo de eletrônica, de mecânica, então as engenharias estão lá. E quando eu fui ver enfermagem, era lá em Palmitos. Palmitos é quase na divisa com a Argentina. Falei, sem chance de eu ir lá para... Não, com a possibilidade de ir para Florianópolis, não que eu buscava a cidade para me divertir, mas seria bom também, né? Então, né, já tá aqui perto do litoral, dá um pulinho ali em Florianópolis, eu vou lá em Palmeiras. Falei, não, eu nem queria tanto assim enfermagem, se fosse medicina eu ia, mas não era medicina. Eu falei, então não pela enfermagem, vou fazer outros cursos. Eu vi que tinha fisioterapia, falei, o que é fisioterapia? Coloquei no Google, fisioterapia. E aí tava lá, tá, jogador de futebol, trata, né, as lesões, tem a questão de paraplégico e tal, cadeirantes. Falei, eu vou colocar isso aí, então é em Florianópolis, então eu vou colocar isso aí. Coloquei, de repente eu gosto de esporte, trabalho com esporte, né, gosto de acompanhar futebol. E aí tá, coloquei fisioterapia. Não passei na medicina na federal. E aí, quando eu fui chamado, eu falei, bom, vamos fazer fisioterapia. Fiquei até um tempo no curso sem estar 100%. Quando chegou lá determinado algumas fases, eu falei, não. Então é isso aqui mesmo que eu vou fazer. Comecei a pegar gosto, comecei a ver
o tamanho do mundo que trabalha a fisioterapia. Eu falei, caramba, não, é isso aqui então. A fisioterapia é a profissão do futuro, sim, de 9 anos atrás, 9 não, 9 é quando eu me formei, mas de 12 anos para agora, de 13 anos para agora, cresceu muito mesmo. E está crescendo e vai ainda crescer muito mais. Então, naquela visão daquele tempo, eu falei, não, então é isso aqui mesmo, então eu vou me dedicar. E aí foi onde eu me dediquei para valer. Me dediquei mesmo. Falei, então eu vou ser bom nisso. Aliás, bom não. Vou buscar ser um dos melhores, vou buscar me dedicar bastante a cada dia para eu poder desempenhar algo que é a nossa profissão, né? Eu falo para os meus pacientes, você tem que estar bem, né, no seu dia a dia, na sua profissão. Você passa 1/3 do teu dia ali, 1/3 da tua vida você vai passar ali. O outro terço da tua vida você vai passar dormindo, ou pelo menos deveria. Então, se tu não vai estar bem dentro da tua profissão, dentro daquilo que você faz, e isso está relacionado ao ambiente relacional com as pessoas, seja se você trabalha com outras pessoas, ou no meu caso, que eu tenho mais contatos com os clientes, os pacientes, são poucos, né? A secretária, mais dos físios. Você tem que estar bem com você, se você está ganhando bem, se você está sendo satisfeito por aquilo que você buscou, estudou e entrega, né? Então me dediquei à fisioterapia. Então eu vou começar a usar aqui a minha linha do tempo, tá? Peguei umas canetinhas aqui. Vamos ver se essa daqui vai. Até testei antes, mas às vezes ela falha. Então eu fiz lá, entrei na UDESC. E eu me formei na UDESC em 2012. Opa, 2012. Aqui foi a formação. Lá no começo da UDESC, lá no comecinho mesmo, nas primeiras fases, eu fiquei de olho numa coisa chamada quiropraxia. Falei, cara, quando eu me formar, eu vou fazer isso aí, vou entrar para essa especialização, para essa área, quiropraxia. Depois de um tempo, eu fui vendo que tinha algo que era mais amplo, algo que abrangia mais. Tanto é que são 5 anos de especialização, que é osteopatia. Então até aqui um pouquinho antes, em 2011, quando eu estava entrando no estágio, eu comecei a realizar a minha especialização em osteopatia. E então eu comecei a entrar no mundo ainda mais amplo, osteopatia. Eu comecei a mudar mais ainda. E é uma especialização de pelo menos 1.500 horas. Então aqui foram 5 anos. Durante esses 5 anos, a osteopatia começa a abranger outras coisas. Corpo, mente, espírito, né? As questões emocionais. E aí, ali já no estágio, atendendo meus pacientes, eu comecei a enxergar que, caramba, tem algo a mais aí, né? Então eu chegava no estágio e aí vinha o paciente para mim, o paciente, Roque, esse paciente aqui você vai atender, ele já era de outras turmas, e aí eu vi o paciente lá, o paciente já estava lá não sei quantos meses, já tinha feito uma porrada de sessões, 50, 60, 80, 100 sessões, e ele vinha aí com dor na lombar. Eu falei, não, isso tem uma coisa errada. Como assim? Então, tem duas coisas. Ou o que eu faço, que a gente faz aqui, não serve, porque como é que esse cara ainda não melhorou? Tantos alunos já passaram por ele, ou foi todo mundo incompetente? Então, comecei a ver que tinha outras coisas por trás. Aí começava a investigar esse paciente, às vezes tinha uma depressão associada, tinha outras coisas. E esse olhar foi ampliando aqui com a osteopatia. E fui começando a estudar outras ferramentas também. Durante esse tempo eu fui fazendo vários cursos, né? Kinesiotape, liberação miofascial, fiz uma de sistema nervoso autônomo. Depois eu até vou colocar aqui, vou listar todas elas aqui na edição, são várias, fiz vários. Eu gastei, só para vocês terem uma ideia, 100 por volta, né? Acho que foi um pouco mais de 100 mil reais em cursos de especialização fora a faculdade. Como ela é estadual,
Então faz as contas aí de investimento. Eu lembro que na época um aluno da UDESC custava em torno de 3.000 a 3.500 por mês. Então se a gente colocar isso aí por ano, vamos arredondar isso aí para 35 mil, como na minha época ainda foram 4 anos, hoje são 5, mas vamos colocar ali na minha época 70, 140 mil só a faculdade, 140 mil só a faculdade. Fora que aí você está em outra cidade, tem as coisas de moradia, comida, que é metade disso aqui. E aí, mas vamos ficar só com 140 mil, não vamos botar o resto ali não. E depois com os gastos de especialização e curso, por volta de 100 mil, tá? Então esse é o meu investimento. Então quando você pega fora que aí você vai pegar uma clínica, você tem mais aí você tem mais o gasto ali de montar uma clínica, de fazer todo o investimento, né? Então fora isso é mais coisas ainda. Então esse foi meu investimento até então e a gente não para, né? E tem coisas aqui que não é contabilizado, como o grau de esforço, tempo, né? A quantidade de tempo que eu me dediquei, finais de semana até hoje, estudando, lendo artigos, livros, uma porrada de livros, né? Muitos mesmo. Então isso aí a gente não tem nem como contabilizar em termos de dinheiro, é muito difícil a gente contabilizar isso aí. Então vamos continuar aqui. Então essa é a minha trajetória. O desk, fisioterapia, né? Fisioterapia. Depois a especialização em osteopatia. Depois eu fui observando, tinha coisa a mais com meus pacientes. E eu fui fazendo outros cursos. Fiz um tal de nova medicina germânica, que trabalha uma questão biológica das doenças. Tá? Se vocês tiverem interesse, dá uma olhada aí. Nova medicina germânica. Foi criada por um alemão. Ele já faleceu, mas não tem muito tempo. É uma coisa nova, da década de 60, 70. E aí eu fui fazendo todos esses cursos e fui trabalhando. Em 2013, que foi onde eu comecei a trabalhar, eu trabalhei pela prefeitura, posto de saúde. Então, peguei o diploma na quarta-feira, na segunda-feira eu já estava atendendo paciente. Comecei a trabalhar, fora o estágio, né, e tudo mais, aí na prática mesmo trabalhar. Depois eu trabalhei em outras clínicas até eu começar a botar o meu próprio consultório e trabalhar particularmente. Aqui, depois de um tempo, agora se eu não me engano, acho que foi por volta de 2016 ou 17, 16, acho que foi 2016, onde aí nesse meio tempo aqui, que eu vi que meus pacientes tinham alguma coisa a mais, eu pensei, agora eu preciso fazer uma formação que vá direto no ponto, porque nova medicina germânica já foi muito boa, mas eu senti que faltava mais. Aí tem outros, tem microfisioterapia, aí tem o mundo da medicina alternativa, acupuntura, reiki, isso não, eu acho sensacional. Tenho colegas meus que fazem, já fiz sessões, mas para mim estudar já fugia muito do meu estilo de trabalhar. Então acho que cada um tem o seu estilo, o seu jeito. Então eu curtia mais esse jeito aqui, mais prático da terapia manual. Porém, eu me deparei com uma coisa chamada constelação familiar. Constelação familiar. Constelação ou constelação sistêmica familiar, criada por Bert Hellinger. Por um acaso, uma colega minha, que também tinha fisioterapia, osteopatia e outros cursos, eu fui lá para resolver um problema pessoal e aí eu fiquei encantado. Achei incrível e então também fiz, foram por volta de 2 anos, mais um treinamentozinho. Depois fiz um curso de atendimento individual, ele vai estar nessa lista ali que eu falei antes, tá? Que eu vou colocar ali na edição. Constelação familiar. Essa é a minha trajetória. Hoje, eu não tenho exatamente contabilizado número exato, mas eu já atendi hoje mais de 12 mil atendimentos. Mais de 12 mil atendimentos clínicos.
todos de forma individual, sempre atendi individual, nunca atendi grupos, sempre atendi de forma individual. Então hoje eu tenho... eu falei que tinha outra especialização, é porque aqui eu fiz uma especialização em osteopatia nacional. Só que eu fiz um acréscimo, e ainda tenho que até concluir esse acréscimo, mas eu fiz um acréscimo, fiz uma outra parte aqui, numa escola aqui é um N, internacional. No vídeo a gente quer escrever rápido para não perder muito tempo aqui com isso, mas vamos lá. Aí eu fiz uma internacional, tá? Então é isso. E aqui é importante a gente colocar Bert Hellinger, que é um N também. Estou com dificuldade de fazer o N, hein? Bert Hellinger também já morreu, né? Morreu tem uns 2 ou 3 anos, 2 anos, aos 94 anos de idade. Diante de tudo isso, eu costumo trabalhar com uma coisa chamada não, né? Que eu coloco, né? Corpo, fisioterapia, osteopatia. Aí tem a questão da mente, né? E espírito. Esses dois com a constelação sistêmica familiar. E é isso. Essa, resumidamente, a minha trajetória, né, de profissional. Então aqui os meus trabalhos, como eu falei, trabalhei na prefeitura, no posto de saúde, trabalhei em clínica especializada em problema de coluna. Depois, à noite eu sempre fazia atendimentos particulares em consultório. E há 3 anos e meio foi onde eu saí e fui trabalhar carreira solo, sem patrão, onde eu botei meu consultório. Hoje eu atendo clinicamente na cidade de Florianópolis e São João Batista. E hoje, com esse avanço aí do digital, eu também tenho treinamentos na Hotmart. Então tem treinamentos aí digitais que podem estar sendo adquiridos. Vou deixar todos os meus contatos na descrição do vídeo, inclusive um dos meus treinamentos junto com outras fisioterapeutas também vou deixar na descrição aqui do vídeo. Instagram, Facebook, e é isso. Se você achar interessante me acompanhar, se inscreva no canal e eu agradeceria muito se você puder compartilhar, se o vídeo for de valor para você. E esse talvez não, né? Mas os próximos aí com as orientações, com as dicas, com as recomendações, com as informações sobre saúde, sobre dor, eu vou estar falando. Então, detalhe, eu vou estar falando algumas coisas variadas, mas que vai ficar entre fisioterapia, osteopatia, são semelhantes, tá? Fisioterapia e osteopatia caminham lado a lado na questão das dores. E um pouco diferente, que você vai encontrar ali nas playlists, né? A separação delas. Está falando de constelação familiar, que também a gente vai poder ver que tem relação, interferência no nosso corpo. Dores, doenças, onde o problema é de uma questão que vem um conflito familiar, algum trauma que aconteceu aí dentro da família, às vezes até em outra geração, tá? Muitas vezes também em outra geração. Então eu vou estar falando por aqui, sobre esses assuntos. E se vocês tiverem sugestões, alguém está passando por uma questão específica, poxa, está acontecendo tal coisa, comente aí que pode ter certeza que eu vou ler, vou responder e vou buscar trabalhar em trazer o conteúdo aqui para vocês. Obrigado.